Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre esteja presente entre nós, possa desenvolver nesses instantes em que nós entrelaçamos pensamentos e corações, mesmo estando distantes fisicamente, nós podemos sentir as energias positivas que nos motivam a esse trabalho de divulgação da doutrina, que faz com que possamos alcançar um número maior de pessoas, novos amigos que vão chegando à nossa casa, sempre com o importante papel da divulgação da doutrina espírita, que tem como principal finalidade nos dias atuais promover seres humanos melhores. Então você que está aí do outro lado, compartilhe, vocês são sempre muito bem-vindos. Em nome de toda a nossa diretoria, fica aqui a nossa gratidão e a gente espera
contar sempre com a presença de todos. Mandem sua mensagem, compartilhem conosco, que será uma alegria estar recebendo vocês em todas as nossas terças-feiras. Eu vou agora já de cara, não vou ficar falando muito não, porque eu quero aproveitar a palestrante da noite, porque não é sempre que ela está aqui conosco. E eu estou muito feliz em recebê-la, a nossa querida amiga Priscila de Paula. A gente fala assim, a gente fala assim, né? A Priscila do Esferas da Vida. Então, quem que não assiste o Esferas da Vida? Aí não sabe por detrás da Priscila que ela é uma publicitária, que ela nasceu em berço espírita, foi evangelizadora na casa espírita, morou dos 5 anos, né? Dos 5 até a sua juventude em Matão, aqui ao lado de Araraquara. E a gente fica muito feliz em recebê-la, Priscila. Seja muito bem-vinda. Eu que fico muito feliz, para mim é uma honra, para mim é uma alegria imensa poder estar aqui hoje com você, Edu. Muito, muito obrigada pela oportunidade sempre de poder trabalhar, estudar, né, Sim, se movimentar neste grande objetivo. sim, sem Aqui, dúvida. mais uma vez, Sim, aprendendo juntos sempre. sim, sem dúvida. E com um tema, né, muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Falar sobre esse encontro conosco mesmo que nós temos que fazer, né? Encarar a nossa realidade, fazer aquela análise diária das nossas atitudes, como o Santo Agostinho revelava, ver se nós fizemos tudo bem que estava ao nosso alcance, se cometemos algum erro, se cometemos alguma falta com o nosso próximo. Esse exame de consciência tão necessária nos dias atuais, né, Priscila? Então vai ser um tema Com que vem certeza. bem a calhar. Então vamos dando início ao nosso trabalho da noite, a nossa apresentação, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre agradecidos, Pai, pela oportunidade, Divino Mestre, a espiritualidade maior, que nos move, nos ampara, nos conduz, e que nós podemos sentir a presença em nossos corações todas as vezes que nos reunimos para a divulgação da doutrina em nome do nosso Deus, nosso Pai, e juntos que possamos aprender e fazer um principal, né? Que é colocar em prática os ensinamentos aqui recebidos. Que a espiritualidade maior ampare a nossa querida irmã Priscila em sua palestra e que possamos, através da oração que vamos fazer agora, vibrar para todos os irmãos necessitados. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. E que em especial a gente possa vibrar para a nossa querida Cleusa, a nossa florzinha lá do Mestre Jesus, que tá com o nervo ciático pinçado, tadinha. Tá se recuperando, está Ah, sentindo uma dor terrível na perna e não é fácil, hum, né? Que a não, gente possa vibrar por não. ela está aqui conosco assistindo, que possa receber todas as energias positivas aqui que emanam dos nossos corações. Priscila, fica à vontade e eu vou ficar interagindo com o pessoal aqui, tá bom? Tá ótimo, Edu. Muito, muito obrigada e todas as melhores vibrações para você, Cleusa. Que você se recupere logo, se Deus quiser. E a gente começa aqui, né? Deixa eu só ver se tá tudo ok. Agradecendo imensamente a oportunidade, que Jesus, o nosso Mestre, possa nos ajudar, nos acolher, que nossas mentes, nossos corações estejam abertos para receber um pouquinho, né? E cada vez mais de seus ensinamentos, das suas palavras,
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nosso irmão maior que esteve conosco há mais de 2000 anos, nos ensinando as principais lições, as lições que mais nutrem os nossos corações. E todas as nossas reflexões são sempre embasadas no objetivo do nosso progresso espiritual, da nossa ascensão espiritual, do nosso crescimento como ser humano e como seres espirituais. E a escolha do tema, que é o encontro com a própria fragilidade, o encontro, né? Estamos indo ao encontro da nossa própria fragilidade. É um tema que recentemente eu tenho pensado bastante. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma música, tem uma dupla espírita chamada Tim e Vanessa, que é uma dupla musical, que eles cantam músicas, vocês podem procurar no Spotify, no YouTube, na internet, enfim. E eles são dois cantores espíritas profissionais, são músicas lindas que eles fazem. E tem uma música que chama Pedro, que é a música do apóstolo, né, de Simão Pedro. E que ao decorrer da música, a gente vai entendendo e a gente vai seguindo com a história deste grande apóstolo que nos deixou inúmeras histórias. E uma das principais histórias, ao meu ver, hoje, né, que vem ao encontro ao meu coração, e há uma fase, né, que a gente começa a pensar sobre as nossas fragilidades e também sobre o nosso orgulho, é a negação de Pedro. Essa passagem do Evangelho é uma passagem extremamente importante. Então, que a gente, aqui neste momento, né, que Jesus sensibilize os nossos corações neste momento, porque quando a gente fala de Evangelho, a gente precisa de sensibilidade. A gente precisa sensibilizar os nossos corações para que a gente entenda de fato e compreenda as principais questões que vão ao encontro das nossas necessidades. E cada um tem a sua necessidade, não é verdade? Então, o que que envolve a passagem da negação de Pedro? Por que que ela é uma passagem tão importante e vem sempre ao encontro da atualidade? Está muito ligada aos nossos dias de hoje. E aqui a gente não quer avaliar especificamente Simão Pedro, a gente não quer avaliar, examinar o seu ímpeto, examinar a sua personalidade, julgar principalmente. Não estamos aqui para julgar, obviamente, Simão, obviamente, esse apóstolo. A gente tem que pensar que todas as vezes que a gente relembra alguma postura do Evangelho, algum comportamento do Evangelho, se existe algum destaque, é para alguma finalidade. E essa finalidade é sempre advertir as nossas almas. Né? Essa finalidade para que a gente olhe para alguma personalidade hoje do Evangelho é para servir de parâmetro para a nossa ascensão espiritual. Então, Simão Pedro já fez o processo dele de evangelização, já evangelizou a sua alma, não é verdade? Já venceu o bom combate. E a gente vai analisar essa passagem e quaisquer lições do evangelho, pensando no nosso crescimento espiritual. Então a gente traz a lição da negação e a gente volta um pouquinho para o contexto. A gente sabe que antes que o galo ia cantar, Pedro ia negar Jesus 3 vezes. É uma lição que sempre vem é, ao nosso pensamento, é muito conhecida, é muito emblemática, obviamente, mas existe um contexto. E a gente vai falar de um capítulo que está lá no livro Boa Nova. Então, eu conto para todo mundo que o livro Boa Nova é um livro que todos nós espíritas cristãos, que sabemos da importância do estudo do Evangelho, a gente precisa, é uma necessidade de estudá-lo e saboreá-lo. Eu falo que quem quer tomar um cafezinho com Jesus pode encontrar neste livro este cafezinho. Por que que a gente fala assim? Porque é uma intimidade que a gente tem com Jesus. Lá, Humberto de Campos, que foi um grande escritor aqui na Terra, e quando volta à pátria espiritual, ele traz para a gente histórias, intimidade da época de Jesus, né? Com Jesus conversando ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com Pedro, com João,
o que Jesus falou de fato, como é que foi, como é que estava a paisagem, enfim, ele traz toda esse bastidor do cristianismo primitivo. Então, quando a gente fala da negação de Pedro, a gente recorre à última ceia, pelo contexto. A gente começa a entender um pouquinho o que veio antes da negação e o que vem depois da negação. E por que que isso bate muitas vezes com a nossa personalidade, com os nossos corações. Então, Jesus está lá na última ceia. A gente sabe que a última ceia foi uma das últimas, né, vezes. Estava no final. Jesus estava no final da sua encarnação aqui conosco. E ele conta aos seus amados discípulos que será naquele momento, que está chegando o fim, né? O fim está próximo, que ele não estará mais com os apóstolos, que ele vai para algum lugar, né? Que ele está. É um clima de despedida a última ceia. E aí, o pessoal conversando, fizeram várias perguntas a Jesus. É um capítulo muito bonito, o capítulo que fala da negação de Pedro, e essa também da última ceia. Tem o capítulo da última ceia que antecede ao capítulo da negação. E aí, Jesus vai conversando com os discípulos. Ele fala que será traído. Jesus, na última ceia, fala que será traído. E no âmbito ali, né, com os seus apóstolos, existe uma sensação de mal-estar, uma sensação penosa ali de mal-estar se estabelece entre todas as pessoas, todos ali lívidos, questionando, né, quem será que vai trair Jesus? Pensando quem seria o traidor, não é? E Tiago, filho de Alfeu, um dos apóstolos, em voz alta, ele fala. Onde está Deus? Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? E aqui já começa algo engraçado e importante a gente pensar que os apóstolos conviveram 3 anos com Jesus. E assim, muitas vezes, como nós nos questionamos, mas onde está Deus? Que não está vendo tudo o que está acontecendo na terra, não é? Mas será que Deus vai permitir acontecer algo desta forma? E Tiago fez naquela época, convivendo com Jesus, pergunta: imagine que alguém vai trair Jesus? Onde estará Deus que vai deixar isso acontecer, uma traição com o mestre? E Jesus estava em silêncio até então, não estava direcionando nenhum ensinamento ou trazendo alguma coisa aos seus discípulos, apóstolos. Ele ali fala: faze calar a voz da tua pouca confiança, na sabedoria que nos rege os destinos. Fique quieto, não fale nada e não questione a sabedoria que nos rege os destinos, porque temos pouca fé, porque temos pouca confiança. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. Então, aqui já vem uma grande lição, que muitas vezes questionamos a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, muitas vezes não compreendemos, muitas vezes não entendemos Deus, mas Jesus já nos ensina quando a gente questiona esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de argumentação. Onde será que está Deus que não está vendo tudo que está acontecendo? Cala-te, a tua pouca confiança. A maior virtude do discípulo do Evangelho é estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Então, já estamos neste contexto de que Jesus já vai nos ensinando sempre e para sempre como direcionar as nossas reflexões. E ele continua: o essencial é revelarmos a nossa união com Deus. O essencial é estarmos sempre em comunhão com Deus, em todas as circunstâncias. E todos nós sabemos que somos espíritos em processo evolutivo, estamos aqui no planeta de provas e expiações, é o segundo grau da evolução. Nós somos espíritos neste grau, né? Estamos aqui num planeta que tem vários desafios, desafios com saúde, desafios relacionados
a dinheiro, a estudo, a educação, a saúde. É esse tipo de prova que estamos passando, é esse tipo de expiação que nós, espíritos no nosso estágio, passamos. Estamos aqui para aprender esse tipo de prova. Neste planeta Terra, que é uma grande escola, as nossas provas são essas todas que nós já sabemos que passamos. Ora com saúde, ora financeiramente, ora educacional, ora muitas vezes espiritual. E é para esse tipo de prova que nós temos que saber e ter confiança em Deus, fazer sempre a nossa melhor parte e sempre aumentar a nossa relação com o nosso Pai, a nossa comunhão. O essencial é sempre revelarmos a nossa união com Deus. Isso é o contexto ali que eu fui recortando um pouco da última ceia, e Jesus continua ali com os apóstolos, e nós sabemos que chega um momento em que os apóstolos iniciam questões e falas e conversas de quem seria o maior no reino de Deus. Porque Jesus está ali se despedindo, dizendo que o reino de Deus está chegando ao mundo. E os apóstolos, muitas vezes de forma alegórica, não conseguem entender que o reino de Deus será formado nos nossos corações. É pelo sentimento, é pelo cinzel do sentimento, como Jesus fala, que o reino de Deus será construído no mundo. É pelas partes, pelo coração de cada um, de cada espírito, que nós construiremos juntos esse reino de Deus, por meio dos nossos corações, e cada um vai construindo o seu reino de Deus. E Jesus ali ouvindo os apóstolos falando quem seria o maior neste reino, quem seria o melhor no reino de Deus. Vocês imaginem, gente, né, na última ceia, depois de tudo o que os espíritos ali, os apóstolos, vivenciaram, experienciaram com Jesus, eles ainda estavam pensando em quem chegaria de tal forma, em quem seria, quem teria esse poder ou aquele poder em relação a este reino. Jesus, ouvindo a tudo aquilo, vendo todos os apóstolos ainda discutindo quem seria o melhor, com o espanto de todos, nós sabemos também dessa passagem emblemática, despiu a sua túnica singela, cingiu-se, envolveu-se, né, com uma toalha em torno dos seus rins, a moda dos escravos da época. Jesus tira sua túnica, se envolve com uma toalha, se faz de escravo, né? A moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplo, assim fala Humberto de Campos, tomou de um vaso de água perfumada e ajoelhando-se, isso é Jesus, né? Começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato, imaginemos nós, né? Ali sentados, falando quem seria o melhor, quem seria o maior, e de fato o nosso mestre, que sabíamos e sabemos no nosso íntimo, que é o mestre maior, o nosso irmão maior, o espírito crístico, o mais evoluído que já pisou aqui no planeta Terra, ele se fez de escravo e começa a lavar os pés de todos os seus apóstolos. E aí Jesus repete o imorredouro ensinamento, que é: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavo os pés, se eu lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez e que se faz sinceramente. Essa palavra é muito importante, porque a gente pode querer
parecer ser humilde, mas muitas vezes é só uma face orgulhosa da nossa vida. Então, é aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, Jesus, nesse ato da última ceia, quando ele se faz de escravo e lava o pé de todos os apóstolos e fala que o maior de todos é aquele que se faz sinceramente o menor, e ele exemplifica, ele traz essa lição para nós, é algo que a gente precisa pensar. E a gente vem caminhando, né? Nossa, mas por que que o título é que a gente está indo ao encontro da nossa fragilidade? Ela está falando de alguns contextos relacionados à última ceia. Aonde que a gente está construindo e tecendo essa nossa palestra, essa nossa reflexão? Porque neste momento que aqui estamos, que Jesus, em todos os momentos, Jesus direciona educacionalmente os espíritos no qual ele convivia, que são os apóstolos, sempre trazendo bastante exemplos. E neste momento, o que aconteceu? O ato de Jesus lavando os pés dos seus discípulos encontrou incompreensão em quem? Em Simão Pedro. O velho pescador não concordava com este ato de extrema humildade, e para ele era um ato de extrema submissão, era um ato de extrema humilhação. Como assim, Jesus lavando os pés dos apóstolos? É um absurdo. Talvez a gente também pensaria o mesmo. Talvez hoje a gente também pensasse, vimos Jesus e Jesus começa a lavar os nossos pés, o que a gente faria? Mestre, pelo amor de Deus, não precisa, não é? A gente fica pensando, e quando chega a vez de Pedro, ele obtempera resoluto e fala: Nunca, nunca me lavareis os pés, mestres. Os meus companheiros estão sendo ingratos, estão sendo duros neste instante, deixando-vos praticar este gesto, como se você fosse um escravo vulgar. E aí Pedro lançava um olhar de reprovação, um olhar de desprezo. Não, os meus pés o Senhor não precisa lavar. E aí, mais uma vez, Jesus traz uma lição importantíssima para todos nós, e sabemos que todas essas lições não são mais para Pedro, e na realidade, quando Humberto de Campos traz para a gente, todas essas lições são para nós. E Simão fala tudo isso, Jesus não pode lavar os meus pés, e o que Jesus responde? Simão, não queiras ser melhor do que os teus irmãos. Não queiramos ser melhor do que os outros e do que os nossos irmãos. Em nenhuma circunstância, Jesus fala, da vida, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolados em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, isso é Jesus falando, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então, Jesus já traz essa resposta para Pedro. Não queiras ser melhor, e sem mim você não chegará lá. E isso é pra gente. Não queiramos ser melhor do que ninguém. Muitas vezes, verdadeiramente, a gente se sente melhor do que o próximo. Mais capacitado, com mais oportunidades, logo eu sou um espírito melhor. Isso, gente, é tão importante. E uma importância também é: sem Jesus não conseguiremos chegar nas alegrias supremas da redenção. Porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E Emmanuel sempre, que é um grande professor, nos alerta que muitas vezes a gente olha para o Evangelho e a gente fala o quê?
Como o evangelho é a coisa mais linda do mundo, eu me emociono. Eu leio o evangelho, eu fico tão emocionada, é tão bonito. São palavras, são instruções, são ensinamentos maravilhosos. A vida de Jesus foi um grande ensinamento. A gente se derrete, a gente fica emocionado, mas a gente fala: "Ai, mas eu sou um espírito tão inferior, nunca que eu conseguirei, né? Perdoar, amar como Jesus amou." Mas aí vem Emmanuel e fala: sou um espírito imperfeito, mas com Jesus eu conseguirei seguir, melhorar, ascender espiritualmente e seguir as sendas do Evangelho. Então a gente tem que sempre colocar Jesus no nosso caminho, no nosso coração, nas nossas mentes. E aí, o que que Pedro faz? Pedro cala a voz da sua generosidade infantilizada, imatura, diz Humberto de Campos. E Simão, depois desse ensinamento de Jesus, o que que ele decide? Ah, lava tudo, Senhor. Lava os pés, lava o corpo, lava a cabeça, lava o que o Senhor quiser. Então, se eu estou errado de pensar dessa forma, me entrego de corpo e alma. Vamos dizer que Simão falou dessa forma. E aí Jesus disse que não. Bastava somente lavar os pés. Se os pés estão lavados, o seu corpo inteiro também estará. Mais uma lição de Jesus. Ele fala que a base, que a nossa base, que são os nossos sentimentos, se a nossa base, o nosso sentir é bom, né? Está lavado, está puro. Se meu coração está puro, os meus olhos também estarão. Os olhos veem o que o coração sente, não é isso? Sentimento é a base, né? A intenção dos nossos sentimentos é a base para uma vida cada vez mais saudável espiritualmente. Então a gente vem nesse contexto da última ceia, que Jesus vai ensinando hoje e sempre, para sempre, a forma como a gente deve pensar, conduzir, dirigir as nossas vidas, os nossos sentimentos, aumentar a nossa comunhão com Deus, entender que com Jesus a gente vai conseguir hoje, sempre, cada dia mais, e também nunca, nunca, nunca querer ser o maior. E se quisermos ser o maior, será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos, certo? E aí, gente, Jesus inicia mais uma vez a fala sobre a chegada do seu derradeiro testemunho, que todos estariam dispersos nesse instante supremo, porque ele vê que é natural, que a grande maioria não estará preparado para nada senão aprender no derradeiro, né, instante de Jesus. Pede a todos o quê? O que que Jesus pede no seu final? Vocês serão reconhecidos por muito, muito se amarem. Pede para que os apóstolos amem como ele vos amou. Ele sobe aí o sarrafo, não é amar como o próximo como a ti mesmo, é amar como Jesus amou. Esse é um grande pedido de Jesus. E Pedro fica aflito e fala: Senhor, mais uma vez o Senhor fala da chegada do seu derradeiro testemunho, né? O reino de Deus está a caminho, o Senhor está no seu derradeiro. Mas para onde que o Senhor vai? Pedro não tinha entendido ainda, né? Obviamente, poucos ali tinham entendido que Jesus iria desencarnar. E aí Jesus fala que ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E Pedro continua e continua firme. Não posso seguir-vos? Acaso podereis duvidar da minha coragem? Por vós darei a minha vida. Olha a importância do contexto. Ali está Pedro, né, aprendendo a questão de ser o melhor. Ele aqui se sentindo mais uma vez: por você eu te dou a minha vida, Senhor.
Duvidas de mim? Duvidas da minha coragem? E aí Jesus fala: em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenha negado 3 vezes. E Pedro fala: julgais-me então um espírito mau e endurecido? Porque Pedro não se conforma que Jesus está falando que ele vai negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. E aí vem o tema que eu trouxe para nós, que está mergulhado neste contexto, que Jesus responde a Pedro: não, Pedro. Jesus não acha que ele era um espírito mau e endurecido. Mestre fala com muita doçura a Pedro: vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, nós estamos aqui no final, né? Nos momentos finais da encarnação de Jesus. Falamos da última ceia, um momento de especial afetividade, Jesus reunindo os apóstolos e trazendo a traição, trazendo a negação, trazendo o derradeiro ensinamento de quem quiser ser o melhor, que seja o que serve sinceramente, né? E aí traz a Pedro: vais aprender ainda hoje que nós homens, somos mais frágeis do que maus, do que perversos. E aí a gente vem para nossa reflexão. Quantos erros nós, meus irmãos, já cometemos nesta reencarnação por fragilidade e não por maldade? Porque nós sabemos o que aconteceu. Realmente, de fato, Simão nega 3 vezes. Nós vamos chegar lá. Mas era porque ele era maldoso? Muito ruim? Como Jesus falou, mais frágil do que perverso. A gente também, muitas vezes. Às vezes, nesta reencarnação, com todo o conhecimento espírita, espiritual e humano que nós já temos, a gente sempre tem alguma questão. A gente erra, não resiste, vai lá e faz, vai lá e cutuca, vai lá e prejudica, vai lá e sente ciúmes, inveja, maldade, irritação, maledicência, fofoca, né? Muitas vezes agimos de modo errado, intempestivo também, e muitas vezes a gente julga as ações das outras pessoas somente por maldade. Não que não sejamos capazes de atos maldosos, mas nem tudo é maldade, como Jesus nos explicou. Por essa razão, é aqui que vem a questão da superioridade. É por isso a gente refletir, pensar nessa questão da superioridade. A sensação de superioridade é um perigo, porque Pedro, sinceramente, ele nunca teria imaginado que negaria Jesus antes de negar Jesus 3 vezes. Ele, antes de negar Jesus 3 vezes, falou para Jesus que morreria por ele. Por que que Jesus estava duvidando do amor dele a Jesus? E Jesus responde: o homem é mais frágil do que perverso. Então, o orgulho nos cega para nossa própria fragilidade. Nós, espíritos orgulhosos, ficamos cegos da nossa fragilidade. E todas as vezes que a gente se entrega ao orgulho, não enxergamos as nossas fragilidades, não enxergamos as nossas deficiências, não enxergamos as nossas fraquezas. E aí nós nos arriscamos para além das nossas forças espirituais. No primeiro ato da prisão, né? Primeiro ato de Simão. Quando ainda Simão nem tinha negado Jesus, mas quando os soldados vieram buscar Jesus, o que Simão fez?
Qual foi o primeiro ato? A gente também lembra que foi algo importante e simbólico. Um ato de covardia, um ato de fragilidade de Simão. Ele vai lá e tenta e corta, na realidade, a orelha de um dos soldados que vem buscar Jesus, não é isso? E Jesus fala: Simão, embainha a tua espada, porque aquele que fere será ferido. Que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Foi isso que Jesus falou. Então Simão corta a orelha do soldado porque é uma necessidade de provar o quê? A agressividade, né? Se destacar, de mostrar-se corajoso. E quantas vezes a gente não corta a orelha do nosso próximo, mas a gente fere para se defender. Quantas vezes nós ferimos os outros para se defender? Será que a verdade precisa de agressão? Será que a verdade precisa de combatentes, né? Será que a gente precisa da agressividade para provar algo para alguém, para se defender? Isso é mostrar fragilidade. Essa é a experiência do orgulhoso, do que se sente superior. Não, eu tenho coragem. Ele era muito impetuoso, Simão, a gente sabe. A verdade, ela se impõe inevitavelmente. Então, nós precisamos cuidar com essa violência, porque por meio da nossa fragilidade, a gente fere para se defender, assim como Simão. A gente se sente superior, imagina que eu faria isso. Julga as pessoas, o que mata, o que rouba, o que fala mal. Julga, imagina, eu nunca faria isso. Assim como Simão nunca negaria Jesus. Nega 3 vezes na mesma noite que ele fala que não negaria. Então vamos cuidar da nossa violência nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos. Precisamos de vigilância, precisamos entrar em contato com a nossa fragilidade, em contato com o que a gente verdadeiramente é, porque muitas vezes a ilusão da maldade, da bondade dentro de nós, a ilusão de que já somos o suficiente, que somos superiores, que nunca faríamos nada de mal a ninguém, isso atrapalha a nossa verdadeira evolução, assim como atrapalhou Simão. Né? E o Espiritismo e o Evangelho deixa claro que nunca, né, nessa luta sem fim de atrair a violência, de se defender, de qualquer ato de violência, Simão ali cortando a orelha do soldado, nunca a gente vence. Nunca, nunca entraremos e não precisamos entrar em disputa, principalmente disputa verbal. Que nós espíritas saibamos a importância de não entrarmos em nenhum tipo de disputa verbal, porque só o orgulho vence. Só o orgulho vence. A verdade, ela é impossível de ser compreendida em clima de guerra, em clima de competição. A verdade só é compreendida em clima de paz, assim como ensinou o nosso Mestre Jesus. E a inquietação de Simão faz com que ele fique perto da prisão de Jesus. Então, Jesus é levado pelos soldados. Ele quis, arrancou a orelha, Jesus devolve a orelha. Vocês imaginam que naquela época Jesus pega uma orelha e recoloca, né? A gente não consegue imaginar tudo que Jesus já fez, a gente mal entende, né, e compreende muita coisa. Mas os apóstolos viam tudo aquilo. E aí Jesus é levado. E Jesus, quando ele é levado, Simão não suporta, talvez, ele tenta ficar perto de Jesus. Ele fica muito mal com aquela prisão, para eles era inacreditável, Jesus haveria de fazer algo. Jesus haveria de, ele era um mestre, ele era o enviado de Deus. Deus não deixaria isso acontecer. E Simão fica ali por perto da prisão de Jesus. E é quando ele é visto, né? Mas você não era o seguidor de Jesus? Não, não, não. 3 vezes. Simão nega 3 vezes, e na última negação o galo canta, e Simão vive uma das experiências mais difíceis da sua reencarnação, mas é uma grande virada para Simão Pedro
como pode ser para todos nós, porque ele cai em si. Simão cai em si e percebe a sua fragilidade. E percebe o seu mundo íntimo. E vem na cabeça de Simão Jesus falando: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. A experiência de quem é orgulhoso. Então a gente aprende que nós todos somos frágeis e que precisamos reconhecer a nossa fragilidade por meio dessa experiência de Simão, que nos serve de muito exemplo. Simão nunca imaginaria que ele cairia, né? Que ele negaria Jesus. E ele nega 3 vezes. E fica ali no pátio, Jesus preso ali, né? No pátio do sumo sacerdote, vê Jesus. Jesus sorri com o mesmo sorriso doce para Simão, né? Nesse momento, Simão entra num processo de grande reflexão, quase que num estado de torpor, e sente em espírito Jesus. Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, Pedro, assim como nós que temos sentimentos de superioridade, podemos provocar situações para as quais não temos estaturas espirituais para suportar, né? E a gente fala que essa experiência de Simão é uma experiência do orgulhoso. Ela é dolorosa, porque muitas vezes a gente acha que tem 10 metros de altura. E na verdade a gente tem 10 centímetros de altura, né? Porque quando a gente acredita verdadeiramente superiores ao que somos, diante da queda, dá uma sensação de impotência muito grande, de uma falha enorme, como que eu pude negar Jesus 3 vezes. O mundo do Simão caiu naquele momento. E essa lição é de encarar a própria fragilidade, porque a intolerância de Simão Pedro era fruto da sua incapacidade de enxergar a própria fragilidade. Quando nós não enxergamos nossa fragilidade, nós somos intolerantes com os outros. Se você acha que você é perfeito, se você acha que você é superior, como que você vai tolerar os imperfeitos? Como que você vai tolerar as pessoas que são inferiores a você? E naquele momento, Simão se sente frágil, credor de compaixão, né? Para ele isso era ainda humilhação. E Jesus olha para ele com o mesmo sorriso. E a gente aprende muito com essa passagem que Simão se encontra com a sua própria fragilidade. Porque ele nunca pensaria que fosse fazer e fez, assim como nós. Muitas vezes nunca imaginaríamos que podemos fazer algo e às vezes acontece. Estamos nesse processo, né? E a humildade é uma virtude que todos nós devemos desenvolver. Lembrando que é uma virtude exclusivamente espiritual. Humildade é puramente espiritual. Não é ter baixa autoestima, não é sobre a vestimenta que a gente tem, não é o carro que a gente dirige, não é a classe social que a gente se posiciona. Humildade são pessoas abertas ao aprendizado, né? As pessoas que estão abertas para o aprimoramento delas espiritual. Não é esquecer o nosso potencial, nem desprezar o caminho que a gente já percorreu. É a gente reconhecer o tamanho da nossa ignorância. Por mais sábio que você possa se achar, se considerar, o universo é infinitamente maior e temos ainda muito que aprender. O segredo da humildade é aprender a respeitar as múltiplas habilidades. Nós não somos bons em tudo. Nós sempre teremos algo a aprender, né? Sempre. E essa virtude, a humildade, é a virtude que abre a nossa jornada espiritual. É a virtude que a gente vai lá nas bem-aventuranças que tem: bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito são os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Então a gente traz esse contexto, a história de Simão, Pedro, depois de anos convivendo com Jesus, depois de ter passado 3 anos com Jesus, ele, no momento derradeiro de Jesus, ele encontra consigo mesmo. Ele percebe suas fragilidades, suas imperfeições, nega Jesus 3 vezes, a pessoa, o espírito no qual ele mais amava. E foi uma grande lição, porque ele percebeu que todos nós temos ainda necessidades de compaixão, de perdão. E assim ele caminhou sua vida, a gente sabe, morreu bem velhinho, crucificado de ponta cabeça, né? Porque ele não quis, de fato, ser crucificado como Jesus. E ele traz, né? Ele já era um espírito extremamente humilde e extremamente iluminado no final da sua vida, ajudou muitas pessoas, mas depois que ele se viu imperfeito, mas depois que ele se viu igual a todos, erra, ele melhorou e soube cada vez mais tratar as pessoas com mais humildade, acolhimento, olhar para o seu próximo com muito mais amor, com muito mais respeito às quedas alheias. Não era o grande julgador, porque ele era um grande julgador. Não, Jesus, essa pessoa você não vai atender. Essa mulher da vida, pelo amor de Deus, é uma prostituta. Sai de perto de Jesus. Ele tinha, né, esses ímpetos durante seu aprendizado com Jesus. E quando ele se vê igual a todos, errando igual a todo mundo, ele cai em si e percebe que não existe ninguém melhor do que ninguém. E é isso que eu quis trazer para a gente hoje, essa reflexão de que nós, né, por mais que a gente possa parecer superior, nunca seremos superiores a ninguém. E se a gente verdadeiramente acredita que a gente é superior a algo, ou a alguém de alguma forma, que a gente reveja esse nosso sentimento. Lembre de Pedro. A gente imagina hoje que nunca faria algo, mas a gente não sabe, né, o dia de amanhã, e que a gente trate as pessoas das quais a gente muitas vezes acredita ser superior por uma questão social, material, intelectual, enfim, não sei que tipo de questão, que a gente revisite esse lugar, que a gente reflita sobre esse sentimento e comece a trabalhar esse sentimento, porque, como disse Jesus, nós não somos melhores do que ninguém e não queiramos ser nem parecer. E para a gente terminar, certa vez alguém chegou em Jesus e falou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que que Jesus respondeu? Bom? Por que me dizeis bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Ninguém é bom, senão um, Deus. A maior essência da humildade que já pisou na terra foi Jesus. E teve essa resposta. Compete a nós o dever de compreender que somos todos aprendizes. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Agradeço muito a oportunidade de aqui estar. Viu, Edu? Obrigada. A gente fica falando aqui, parece que a gente está falando sozinha, né? Espero que tenha dado certo. Nós é que agradecemos, Pri. Ai, não estou te ouvindo, Edu. Não, será que deu algum problema no microfone? Para mim não está vindo o seu áudio. Espera só um pouquinho. Oi? Antes estava. Alô, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Ué. Tá ouvindo? Acho que Você não aconteceu apertou um problema aqui, o. só um Para sair momentinho. da palestra, você não apertou sem áudio, Edu? Oi? Oi, oi.
Tá ouvindo, Pri? Tá ouvindo agora? Alô? Ai, que pena. Vamos ver. Agora melhorou? Tá ouvindo? Tá me ouvindo agora? Não? Não tô ouvindo. Não? Quer que Deixa eu eu... entre de novo? Não, deixa eu ver se o pessoal que está em casa está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Algum problema técnico que nós tivemos. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Ah, vocês estão ouvindo. Acho que o problema é lá no microfone da Priscila, então. Mas de qualquer forma, a gente, né, agradece muito a presença da Priscila. Excelente tema, que vem muito a calhar, né? Nos dias de hoje é muito comum nós julgarmos a atitude dos outros e a gente não se põe no lugar das pessoas para ver o que está a situação, né? O momento, no calor do acontecimento, o que levou a pessoa a ter aquela atitude. Eu vou tentar falar com a Priscila num chat que tem aqui interno. Só um momentinho, pessoal. Chat privado. Acho que ela entrou e ela vai tentar sair, entrar e sair novamente. Vamos ver se volta o som dela. Só um momentinho, pessoal. E a gente fica muito grato a todos que estiveram aqui conosco. Vamos ver. Ouvindo. Tá ouvindo agora? Ai, gente, agora eu voltei. Tô ouvindo, Edu. Ah, legal. Tô aqui Ai, perdão, falando. eu não ouvi nada, Ah, gente. para com isso. Tô aqui falando, Pri, que o tema vem muito a calhar, porque a gente tem visto as pessoas fazerem tantas barbaridades na atualidade, e a gente julga as atitudes das pessoas sem viver o calor, o momento, a emoção, né? Então é muito comum julgar a pessoa, nossa, foi assaltada, não reagiu, olha que reação essa pessoa teve. Mas nós não conhecemos as nossas próprias fragilidades, né? E às vezes a gente se diz espírita, cristão, mas o primeiro pisão no calo que a gente leva, a gente já quer, comigo é bateu, levou. O que a É, sociedade vai dizer de mim? Então é algo para a gente refletir muito, porque é muito fácil a gente julgar a atitude dos outros, né? Sem é estar verdade. vivendo o momento, o calor da emoção. E eu aprendi uma coisa com o seu Antônio Maurício, que foi um frequentador da casa, né? Ele sempre dizia: o Cristo não escolheu os capacitados, ele capacitou os escolhidos. E é isso mesmo, né? É verdade, com certeza. E a gente percebe que todos os apóstolos nos trazem bastantes lições. Todo o evangelho, né, é pra Sim, gente. Fora sim. que a gente estuda Boa Nova, a gente percebe como Jesus ensinava os apóstolos, as angústias, as reflexões, as inquietações íntimas, do mundo íntimo mesmo dos apóstolos. Jesus trabalhou bastante. São inquietações nossas, de quem está aqui na terra, nesse estágio, vivendo. E Simão era muito dedicado a Jesus. Simão realmente, de fato, amava Jesus. E ele se considerava incorruptível, vamos dizer assim. Assim como É. muitos de nós. Imagina, eu jamais vou fazer isso com o Edu. Imagina a Priscila do Esferas da Vida, eu jamais vou prejudicá-la. E imagine se fosse Jesus, no caso. Imagina, pelo amor de Deus, eu nunca farei nada a Jesus. Então, Simão tinha esse amor, esse afeto, mas Nossa, ele não entendia ainda do estágio evolutivo dele. E na hora, né, ele negou 3 vezes, assim como Jesus falou. E aí ele percebeu que muitas vezes não é maldade, é fragilidade.
e nós Somos ainda somos frágeis. muito frágeis. Somos. Claro que, como eu falei, somos capazes, a gente vê na humanidade ainda, e muito, maldades e perversidades de monte. Com certeza existe e muito maldade e perversidade. Nós somos capazes, nós humanos, mas a grande maioria de nós erramos ainda por fragilidades, ou por não desenvolver, ou por falta de autoconhecimento, de olhar para dentro e perceber, nossa, eu ainda sou assim, mas quero melhorar. Como que eu faço para melhorar? Como que eu vou desenvolver essa virtude? São questões da gente buscar de fato, não é? Perfeito. É uma busca. É a oportunidade, né? O tempo que nós estamos tendo aqui na atual encarnação para essa busca. Porque o que mais nos incomodar lá no plano espiritual é a consciência desse tempo perdido, que é o nosso maior tesouro, né? É Às isso vezes mesmo. a gente vive pensando no passado, desde que muitas pessoas vivem pensando no passado e outras se preocupam muito com o futuro. Uma parcela muito pequena da população se preocupa com o momento agora, com o presente. E é nele que nós podemos modificar as nossas atitudes, nos melhorar, adquirir competências e crescer sempre. É agora. É o É, e momento muitas atual. vezes as preocupações do futuro não estão relacionadas a preocupações espirituais, de desenvolvimento. Ah, eu vou deixar esse restinho da minha reencarnação para desenvolver a paciência, o perdão, a humildade. A pessoa está mais preocupada em desenvolver questões materiais. Não é não que não Perfeito. precisamos, precisamos. A gente está Sim, na sim. Terra e um dos ensinamentos de fato é a gente ser pertinente com a nossa, né, com o nosso financeiro, com a nossa matéria, para poder ter uma velhice digna. Porém, a gente só se preocupa mais com isso, né, Edu? Sim, De fato. as pessoas, inclusive teve um seminário no domingo agora e o nosso presidente, o Roberto, esteve lá, a Elaine Sinato esteve lá, que são da nossa casa, e o tema abordado foi justamente esse. Nós estamos muito preocupados com o ter, né, esquecendo um pouco o ser. Nós temos que equilibrar, o Não é conhecimento. desprezar a matéria. Nós estamos aqui Isso. na matéria, somos feitos de matéria neste momento reencarnados, mas a gente precisa desenvolver os lados importantes, né? A esfera Sim. espiritual também. Excelente. Muito bom. Muito feliz em tê-la, grato. E, por Obrigada. favor, faça a prece de encerramento para gente. Vamos fazer, Edu. Vamos lá, então. Querido Mestre Jesus, agradecemos profundamente hoje e sempre as oportunidades que o Senhor nos convoca no caminho. Que seja feita sempre a vossa vontade, que possamos entender e compreender as vontades e os desígnios de Deus, nosso Pai maior, que a gente consiga fortalecer a nossa confiança por meio dos seus ensinamentos, por meio do seu amor, da sua doçura, da sua luz, da sua serenidade, que em todos os dias das nossas vidas, que em todos os momentos, que em todas as nossas horas, a gente pode estar sempre com o nosso coração conectados ao Senhor, ao seu amor, à sua força, à sua vibração. Que a gente possa, todos os dias, nesta semana, relembrar os seus ensinamentos, que a gente possa ser instrumentos no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, no nosso íntimo, conosco, com o próximo e com Deus. Sermos exemplos de humildade, de perseverança, de amor, de compreensão, de perdão, que a gente aprenda que as nossas intenções sejam sempre intenções verdadeiras, genuínas, em direção ao nosso crescimento espiritual. Sabemos que nós fazemos parte do todo e que essa parte precisa estar cada vez mais saudável, física e espiritualmente, para que esse todo também cresça em coletividade física e espiritualmente. Mestre Jesus,
Muito obrigada por tudo. Agradecemos de todo o nosso coração e que a nossa noite seja abençoada, uma noite em paz, de trabalho no mundo espiritual, de descanso com os nossos benfeitores ou bons trabalhos também com os nossos benfeitores e que a tua luz e o teu amor se façam presentes em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Priscila, um grande abraço. Obrigada, Edu. Fica com Deus, obrigada. Quando eu saí, eu vi os comentários, queria mandar um beijão para todos. Eu não tenho Facebook, eu fui banida do Facebook, não sei por quê. É coisa dos meus programas, do Instagram, deu um rolo, eu não consigo entrar mais no Face. Então eu Sempre queria mandar um beijão para todos, agradecer todo mundo que deu oi, que deu boa noite para mim. Muito, muito obrigada. nós é que agradecemos, viu, Pri? Muita Eu luz, estou muita à disposição de todos vocês. Muito paz. obrigada. Puxa vida, ficamos muito felizes. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, Edu. Fica com Tchau, tchau. Até Deus. a próxima terça. Até a próxima.